Ansiamos pela tua volta, Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor.
Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a teu nome, Deus. Bem, amados, que Deus esteja abençoando a todos durante a ministração da palavra, e desde já vos convido a se colocar em pé, em reverência, à leitura bíblica, e vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, mediante a sua graça, mediante a sua fidelidade. Conforme já dissemos, é o encerramento do Congresso de Jovens e temos sido muito abençoados durante esses dias. Sexta, sábado, domingo pela manhã e agora, Deus tem marcado presença em nosso meio e isso tem sido uma bênção. E agora nós queremos convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Apocalipse 2, versículo 10, especificamente a parte terminal. Eu creio que há uma palavra profética sobre as vossas vidas. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a parte terminal diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos todos juntos, na tradução da projeção, recitar essa parte terminal desse versículo 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Gostaria de ouvir somente a igreja no 3, tá? 1, 2, 3. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Somente os homens no 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. As mulheres no 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ser fiel até a
Vamos aplaudir ao Senhor por esta palavra tão maravilhosa, tão poderosa, tão tremenda em nossas vidas. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Os irmãos podem se assentar. Meus amados, essa semana, eu creio que não fui o único a ficar emocionado diante da abertura dos Jogos Olímpicos. Algo estonteante, magnífico. E eu confesso que, durante aquele momento em que o Brasil deu um recado para o mundo, as Olimpíadas do Rio, ao ponto de tornar-se notícia em todas as imprensas internacionais, elogiando, homenageando ao Brasil por aquela abertura tão magnífica. Durante o período que estava assistindo pela televisão, ao me emocionar, eu fiz algumas analogias. A Bíblia nos fala de uma festa que será muito maior e bem melhor. Uma festa que nos aguarda. Uma festa que tem algumas características. Entre elas, vai reunir pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. E ali nós fazíamos algumas analogias que consideramos interessantes. O lugar Deus já escolheu. Não será em Atlanta, em Pequim, em Toronto, no Rio. O lugar será nos céus dos céus, onde todos os seres presenciarão essa grande festa que o Senhor há de nos oferecer. Aqueles que venceram, aqueles que batalharam pela fé. O Senhor também já escolheu os convocados. Interessante que os anjos foram convocados para serem os músicos dessa grande festa que vai ocorrer nos céus. Os céus vão se abrir, os anjos entoarão suas trombetas, todo olho verá, toda língua também confessará a admiração por essa tão grande festa. E os convocados são aqueles que não negaram a Jesus, que confessaram a Cristo como único Senhor e Salvador. Então o lugar já foi escolhido. As pessoas já foram convocadas. Não são os melhores atletas de todos os países em suas modalidades esportivas, mas são aqueles que temem ao Senhor, independente da sua classe social, independente das suas dificuldades, dos seus problemas, aonde nasceu, como tem vivido. Desde que tenha aceitado Cristo como Senhor, essa pessoa está listada. Ela não vai ter o seu nome na relação dos convocados para Olimpíadas. Ela não vai ter o seu nome na relação do Guinness Book como nomes, grandes atletas, como Usain Bolt, como Michael Phelps, que fizeram de tudo para estar nessas Olimpíadas do Rio, porque sabe que a repercussão será tamanha e será eternizada na história. O nome desses homens pode estar no Guinness Book, registrado no livro do recorde e registrado em tantos outros livros. Mas a Bíblia nos fala que essas pessoas que foram convocadas para essa festa no céu, onde Deus é o grande promotor desse evento, o nome delas estarão escrito no livro da vida. E o magnífico de tudo isso é que o tempo não apaga. A borracha de Satanás não pode apagar o nome que Deus escreveu no livro da vida. E o que alegra meu coração é saber que o meu nome está escrito nesse livro, amém? No livro da vida, como convocado pelo Senhor, para essa grande festa que Deus vai nos oferecer nos céus, onde os anjos serão os músicos, e a gente pode imaginar o grande espetáculo. Nem um circo de Solé consegue fazer algo parecido. E eu aguardo com muito anseio esse dia, e essa analogia que fazia sobre o lugar, sobre os convocados, também me fez lembrar do tempo. O tempo da abertura dos Jogos Olímpicos acabou, durou algumas horas. Os fogos de artifícios iluminando o estádio do Maracanã, tudo isso foi muito bonito, tudo isso foi maravilhoso, tudo isso foi belo, esplendoroso, mas acabou. Acabou. E quando a Bíblia nos fala dessa festa que Deus vai nos oferecer, quando se fala do tempo, a Bíblia nos fala que será de geração em geração, de séculos em séculos, por toda a eternidade, o gozo, o regozijo
é para sempre. Então nenhuma festa nesse mundo é capaz de ofuscar a esperança que temos na grande festa que o Senhor tem a nos oferecer. Eu sinto no meu coração que está mais próximo do que nunca. E essa alegria de saber que o meu nome está lá, que o seu nome está lá, que o nosso nome está ou pode estar lá, basta tão somente querer. Porque a Bíblia diz: aquele que tem sede, venha e beba. Aquele que tem fome, venha e coma. Porque é de graça. O Senhor tem dado a todos aqueles que reconhecem e se considera como sedento e como faminto. Então a abertura dos Jogos Olímpicos no Rio me fez fazer essa analogia de que uma grande festa nos aguarda, onde os anjos serão os músicos e onde o tempo será para sempre, onde voaremos com os anjos e estaremos no coral celestial, cujo Jesus Cristo é o maestro e o regente, e para todo sempre nós estaremos adorando, louvando e bendizendo o seu nome, sem cansaço, sem fadiga. E todos os seres, visíveis e invisíveis, toda a criação e todas as criaturas estarão presentes, presenciando, mortos e vivos, anjos e principados, potestades e demônios, tronos e soberanias, todos estarão presentes nessa festa. Todos presenciarão essa festa, mas nem todos, evidentemente, serão premiados nessa festa. E quem são esses os premiados? A Bíblia nos diz, justamente nessa passagem: ser fiel até a morte, e dar-te-ei. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga isso a ela: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. Meus amados, na antiguidade, nos Jogos Olímpicos, na Grécia antiga, era um costume muito comum de premiar os atletas vencedores por meio de uma coroa. Essa coroa de grinalda, a famosa coroa de louros. E essa coroa era uma representação de que aquela pessoa tinha alcançado um lugar de destaque, tinha alcançado uma posição de renome, que ela tinha superado os seus próprios limites, e dessa forma ela era retribuída, dessa forma ela era homenageada, ela era diante de todos, subia ao pódio, e perante multidões e multidões que se reuniam, ela recebia essa coroa, como uma forma de prestigiá-la pelo seu ato heróico. Interessante que a Bíblia faz essa analogia. E por meio dessa analogia, existem 5 coroas que Deus nos oferece. Quando eu falo coroa, falo daquele símbolo de realeza, que é colocado na cabeça dos nobres, na cabeça do rei. Tá? Eu não estou falando, você está entendendo, não está? Porque houve uma confusão uma época aí, de que um muçulmano chegou e disse: olha, eu prefiro ser muçulmano porque depois da morte, Maomé promete 7 virgens. Agora Jesus está prometendo só uma coroa, então eu prefiro ser muçulmano. Que absurdo. Mas é para você ter uma ideia de tantas interpretações que surgem, né? Então, coroa, símbolo de realeza, que era concedida aos atos heróicos. A Bíblia nos fala sobre 5 coroas. São elas: coroa incorruptível, aquela que não se ferruja, aquela que não se deteriora, aquela que não sofre a depreciação do tempo. Quantos troféus, medalhas simplesmente se perderam ao longo da história. Recordes foram batidos e sempre serão. Sempre serão. Quantas medalhas simplesmente se apagaram, perderam o seu brilho, se ofuscaram no decorrer do tempo, foram perdidas. Mas a Bíblia nos mostra uma coroa, nos oferece uma coroa incorruptível, que não se corrompe com o tempo, mas que permanece possuindo o seu mesmo valor. Outra coroa que a Bíblia nos oferece é a coroa da alegria, do gozo, do júbilo, do regozijo da alma.
onde o próprio Deus nos diz que vai nos coroar de alegria, uma alegria incomparável. Eu não estou falando desses prazeres que geram pesares, e eu não estou falando dessas satisfações momentâneas que não passam de euforia. Estou falando de uma alegria que somente Deus pode nos proporcionar. Amém? A Bíblia também nos fala sobre a coroa da justiça, a coroa da retidão, em que o Senhor há de nos coroar. Imagine comigo Ele vindo ao teu encontro diante de tantas pessoas, e numerosa multidão, onde cada um Ele vai coroar com a coroa da justiça, porque ao crer em Cristo Jesus fomos justificados perante Deus Pai, e seremos coroados com a coroa da justiça. A coroa de glória, a quarta coroa que a Bíblia nos apresenta, é a coroa de glória, porque não há honra maior do que você ser coroado pelo próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Não há honra maior do que você ser coroado nos céus e ser coroado para sempre. Isso é uma glória, é uma honra, é um prestígio incomparável. Portanto, a Bíblia também nos fala que teremos essa coroa de glória. E essa glória, meu irmão, não abro mão dela. Amém? Não estou falando da glória irmãzinha da igreja, não. É da glória que o Senhor vai nos oferecer. A glória eterna, para sempre. Amém? Hoje o nome do atletismo é Usain Bolt, mas até quando? Já foi Michael Johnson? É esse o nome? Michael Johnson? Isso é Johnson. Mas hoje já não é mais. E os recordes serão batidos, superados. Mas a coroa que Deus nos oferece é para sempre. É a coroa de glória. A outra coroa, que é a quinta coroa, é apresentada aqui como a coroa da vida. É essa, e sobre essa que eu quero falar. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida plena, da vida abundante, da vida eterna. Jesus nos diz lá em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida, e vida em abundância. Vida em abundância, ou seja, mais do que o suficiente, mais do que o necessário, é isso que Ele tem a nos oferecer. Abundância, plenitude de vida, porque existir, qualquer um pode existir, mas viver somente em Cristo Jesus. Presta atenção para eu repetir, você nunca mais esquecer. Existir, qualquer um pode existir, um micróbio, um verme, um germe, qualquer um, uma ameba pode existir. Mas viver somente em Cristo, somente Ele pode nos proporcionar vida, e não uma simplesmente mera existência, mas uma vida em abundância. E aqui a coroa da vida significa a coroa eterna, é além desse mundo, além dessa existência, além desse tempo, além do sepulcro, além do túmulo, além do cemitério. É a certeza que se fecharmos os nossos olhos aqui por qualquer motivo, e estamos sujeitos a fechar por qualquer motivo, isso é um fato. E temos a certeza que abriremos os nossos olhos na glória celestial, na casa eterna que o Pai tem preparado para cada um daqueles que nele confia. E o que o Senhor nos oferece é a coroa da vida. E é interessante que essas palavras são ditas pelo próprio Cristo a João, que se encontra exilado na ilha de Pátmos. É a carta direcionada às igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas, que são elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E entre essas 7 igrejas, as únicas que não recebem uma repreensão, nem muito menos uma admoestação, mas somente elogios, é a Filadélfia e a Esmirna, que é essa igreja que o Senhor diz a ela: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E é essa igreja que nós devemos ser, nós devemos procurar, para assim obtermos o prêmio mais desejado, mais cobiçado. Na realidade, o prêmio que traz o sentido, de fato, à nossa vida, que é a coroa da vida. É essa coroa que Deus tem nos oferecer. Amém? A coroa da vida. E é por essa coroa que eu luto. É por essa coroa que eu
me esforço. É por essa coroa que eu vivo, que eu me dedico. É por essa coroa que eu me engasto e deixo me engastar na certeza que vale a pena servir ao Senhor Jesus. É por essa coroa que vale a pena viver, sim, que vale a pena lutar em todo o tempo na batalha da fé. Mas a grande pergunta é: a quem essa coroa vai ser dada? A Bíblia nos diz que é uma promessa feita aos fiéis. Não é a qualquer um, mas aos fiéis. Amém? A promessa da coroa da vida eterna é feita aos fiéis. Ser fiel. Até que ponto? Até que nível? Até que circunstâncias? Até que limite? Fiel até a morte. Independente das circunstâncias e das situações, por mais adversas que ela venha a ser. Nós somos convocados por Deus para sermos fiéis até a morte. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, ocorra o que ocorrer, seremos fiéis ao Senhor até a morte. Amém? A Bíblia nos diz no Salmo 101, versículo 6, que do céu procura o Senhor os fiéis da terra. Olha que coisa tão linda. Deus no céu procurando os fiéis na terra. Todos procuram a Deus, mas Deus só procura os fiéis. E são duas classes de pessoas que Deus procura, e elas estão em completa consonância entre si. São os fiéis da terra e os verdadeiros adoradores, conforme está escrito em João capítulo 4, versículo 23. Vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Os fiéis adoradores estão sempre adorando, não importa o lugar, no monte, no vale, no deserto, no jardim, não importa a situação, estão sempre adorando. E quando se fala de um verdadeiro adorador, é difícil não lembrar do profeta Abacuque, que ele começa o capítulo do livro, primeiro capítulo, resmungando, questionando, mas ele encerra a partir do capítulo 3, se convencendo, se conscientizando e se convertendo, aonde ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que os frutos da oliveira minta e os campos não produzam mais mantimento, ainda que os gados sejam arrebatados dos currais e nos apriscos não haja mais ovelha, mesmo assim eu te adorarei, ó Senhor, por toda a minha vida. Por toda a minha vida. Adora a Deus em todo o tempo. Esse é um servo fiel, é um verdadeiro adorador. A essa pessoa será concedida a coroa da vida, porque ela não adora a Deus pelo que Deus faz, pelo que Deus fez, ela adora a Deus pelo que Deus é. E infelizmente precisamos resgatar essa essência, porque é fácil, querido, é muito fácil colocar as frases no carro, nos veículos, nos estabelecimentos: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Isso todo mundo sabe, até o diabo sabe. O que o mundo precisa conhecer hoje é que existe também pessoas que são fiéis a Deus. É por isso que eu te desafio a mudar esse jargão, a mudar esse chavão tão grande e colocar a partir de hoje: fiel a Deus. Porque o mundo sabe que Deus é fiel, mas o que o mundo precisa hoje é reconhecer que existem homens e mulheres que também são fiéis a Deus, e eles estão aqui, eu posso ver. Levante sua mão, aplauda ao Senhor, diga: eu sou fiel a Deus, sou fiel a Deus, sou fiel a Deus. Ser fiel a Deus é um desafio para as nossas vidas, e a Bíblia diz ser fiel. É interessante que na história dessa igreja de Esmirna existia um bispo chamado Policarpo, um homem de 85 anos. E o Roma, tão incomodada pelo exemplo e testemunho de Policarpo, simplesmente o condenou à fogueira. E quando ele estava a caminho da fogueira, ele ouviu uma voz que bradava no céu audivelmente, a voz de Cristo Jesus, dizendo: ser fiel até a morte. E ele, quando está na fogueira, ateara o fogo, mas o fogo não atingiu. E os historiadores dizem que ele glorificou a Deus até a morte. Mas houve um momento que alguém disse bem assim: negue a Jesus que vamos te tirar da fogueira.
E esse homem disse: ele tem sido fiel a mim durante toda a minha vida. Jamais seria infiel a ele, inclusive nessa hora. E morreu, queimado, mas glorificando e exaltando e engrandecendo o nome de Deus. Sabe o que foi que ele disse? Esse fogo aqui queimará o meu corpo por alguns momentos, mas o fogo do juízo divino queimará as vossas vidas para todo sempre. Os olhos dele estavam na eternidade. A visão dele estava nos céus. E é necessário elevar os nossos olhos para a presença do Altíssimo. E saber que nesse mundo tudo passa, tudo fica. E o que importa realmente é ter a coroa da vida. Não títulos, não posições, dinheiro, fama, status, glamour, onde as pessoas são capazes de tudo. E nesse ano de eleição fazem pacto com Deus e com o demônio. É incrível. Para obter o poder. Mas essa é a realidade. Brigam por tudo. Por um lugar, por uma posição. E ser cristão, de fato, é não valorizar as coisas momentâneas, transitórias e triviais dessa vida. É atribuir valor àquilo que realmente pertence para sempre. Atribuir valor àquilo que há de permanecer para todo sempre. É por isso, meus irmãos, olha bem para mim como cristão, nós não devemos esquecer em momento algum que a nossa recompensa está no céu, que a nossa glória está no céu, que a nossa vitória está no céu, que a nossa honra vem do céu, vem do Senhor Jesus. Para você não viver iludido e assim decepcionado, deprimido com as coisas dessa vida que passam. Mas que em nome de Jesus nós venhamos procurar ser fiéis ao Senhor, na certeza que vale a pena. Vale a pena. Olha para o seu irmão, chacoalha ele e diz a ele: vale a pena. Vale a pena ser fiel a Deus. Ah, como vale a pena. O pastor Júnior Meirelles, ontem à noite, ele falou algo interessante sobre a vida de José, que eu insisto em repetir aqui, por achar tão coerente e tão preponderante para esse momento. Ele disse o seguinte: José, ele foi o melhor filho de Jacó. José foi o melhor escravo de Potifar. José foi o melhor prisioneiro da cadeia. Em tudo que José fazia, ele se destacava como o melhor. Agora, a graça de tudo isso é que ele nunca procurou ser melhor do que ninguém. Ele sempre procurava ser melhor do que a si mesmo. Melhor do que si mesmo. E sempre fazia o que fazia como um ato de adoração a Deus. Moral da história, como é que termina a história de José? Deus coloca ele no melhor lugar, na melhor posição. Porque ele sempre procurou fazer o melhor para Deus, para que Deus, através da sua vida, viesse a ser glorificado. Não procurou culpado, não se vitimizou, se colocando como refém das circunstâncias, como vítima do acaso. Não, ele simplesmente procurou fazer o melhor, na certeza que há um Deus justo nos céus que contempla todas as nossas lágrimas e que no tempo devido Ele há de transformar em gozo, porque aquele que semeia com lágrima colherá com júbilo, está escrito. E assim nós cremos. Então procure ser melhor, não melhor do que ninguém, mas melhor do que si mesmo, a cada dia melhor. Desafiar a você mesmo, porque você sempre será o seu maior oponente, sempre será o seu maior adversário. E é interessante quando a Bíblia fala de fidelidade, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Amém? Tem gente que diz: quando eu for rico, eu vou dar uma grande oferta para a igreja. Vai não. Você for rico, você vai sumir da igreja. Conheci um irmão que disse bem assim: olha, pastor, se Deus me der uma moto, eu não vou perder um culto, eu vou estar todos os cultos na igreja. E Deus não deu uma moto a esse camarada, nunca mais ouvi na igreja. Sumiu da igreja. Agora permita-me, no congresso dos jovens, fazer uma alusão ao nosso líder de jovens, Janderson. Não sei se você acompanha
acompanhou a vida de Janderson, mas Janderson trabalhava numa loja de esportes aqui em Paulo Afonso. Morava perto do aeroporto, em frente ao aeroporto, uns 5 ou 6 quilômetros. Todos os dias de culto ele estava na igreja. E a vida de Janderson acordava às 7 horas da manhã para pegar de 8 horas. Almoçava na casa de uma tia aqui na ilha de Paulo Afonso mesmo, sem sair da ilha. Chegava a sair 6 horas, às 18 horas do trampo. O que é que ele fazia? Ia na casa da sua noiva, da sua namorada, Ranielma. Pegava a Ranielma na prainha. Vinha de bicicleta pedalando, ela no bagageiro. Vinha para o culto, chegava às 7h30. O culto acabava 9, 9h30, 10. Ele ia pedalando, deixava ela na casa dela, na prainha. Ia para sua casa, em frente ao aeroporto. Chegava lá, perto do aeroporto. Chegava lá, o que é que ele ia fazer? Estudar. Pegava um livro. Ia estudar de 11, meia-noite, até 1 hora, 2 horas da madrugada. E sempre a vida procurando ser fiel, fiel no pouco, batalhando, na labuta, no labor, sem esmorecer, sem resmungar, mas acreditando que Deus há de honrar. Saiu o concurso da Chess. E eu lembro que pessoas disseram, quando ele se inscreveu, é impossível, tem gente de fora. Nesse concurso tem pessoas formadas em administração, formadas em engenharia. Olha, é complicado, é melhor desistir. E ele lá fez o curso. Depois, resultado aprovado. Glória a Deus. Só que chegou alguém para mim que trabalha na Chess há mais de 30 anos e diz, ele não vai entrar agora não. Ele não vai entrar agora não, vai demorar uns 5 ou 6 anos. Eu não disse isso para Janderson. Só abracei ele e disse, vamos crer que a porta que Deus abre ninguém fecha, a porta que Deus fecha ninguém abre. O que é que aconteceu? Veio a convocação, foi o primeiro a ser chamado. Em um tempo de 4 a 6 meses. Quando ele me ligou e me contou a notícia, eu, glória a Deus, agora você é um cabra da Chess. Você é um cabra da Chess. E hoje ele está na Chess, abençoado. É um chessiano. E é assim que Deus faz. E é assim que Deus faz. Quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Então, meu irmão, se você honrar a Deus nas pequenas coisas, se você honrar a Deus no seu namoro, você vai honrar a Deus também no seu casamento. Agora, se você trai a Deus no seu namoro, você vai trair a Deus no seu casamento. Você estará muito mais propício a fazer isso. Então, honrar, acreditar, confiar, na certeza que Ele é fiel. Ele é fiel. Mas aqui, o que vem ao caso, não é que Deus é fiel, é quantos são fiéis a Deus. E nesses dias de inversão de valores, de mudanças, de paradigmas de moral, de ética, eu quero perguntar, quantos são fiéis a Deus? Quantos estão dispostos a ser fiel a Deus? Não esquentar carteira para conseguir uma condição melhor, mas confiar que o Senhor é Deus, que Ele vai honrar. E aqui tem muitos irmãos que não se inclinaram a essas propostas malignas de esquentar carteira. E não correram atrás do trabalho, mas o trabalho vieram até eles. Porque é assim que está escrito: as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se atentamente me obedecerdes e andar nos meus caminhos. Amém? Então a coroa da vida é concedida àqueles que são fiéis. Não é aquele que quer, não é aquele que deseja, mas aquele que é fiel. E vale a pena ser fiel ao Senhor. Outra realidade, a quem é concedida a coroa da vida, a Bíblia nos mostra, e eu convido você para abrirmos Tiago, capítulo 1, versículo 12. Essa mensagem só tem 2 pontos. Primeiro, é que a coroa da vida é concedida aos fiéis. E agora, Tiago, capítulo 1, 12, é que a coroa da vida é concedida àqueles que... Vamos ler? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o ama. Interessante, querido, que a Bíblia diz que somente 2 classes de pessoas herdarão a coroa da vida: os fiéis e aqueles que amam a Deus. A pergunta é retórica, você não precisa responder. Mas a pergunta é: você ama a Deus? Você ama a Deus? Ou você ama o que Deus faz? Ou você ama o que Deus proporciona? Você ama a Deus?
Esse é o maior de todos os mandamentos. Não é simplesmente o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, com todo o teu coração. Nós somos chamados, convocados para amar a Deus dessa forma. E a pergunta é, como eu posso evidenciar esse amor? Está aqui no texto, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Uma das maiores características de uma pessoa que ama a Deus, ela persevera até o fim. Ela permanece até o fim. A vida cristã, aproveitando esse ano olímpico em que nós vivemos, ela é igual a uma maratona. Não importa em que posição você começa. O que importa é em que posição você termina. E a diferença entre o primeiro e o segundo lugar são milésimos de segundo. São milímetros. Por isso que a gente tem que se esforçar e se dedicar cada vez mais para estarmos na galeria dos heróis da fé, dos gigantes de Deus. Aquele que ama a Deus, ele suporta a tribulação, a provação, com perseverança. Porque o homem de ânimo dobre, ele não alcançará nada da parte do Senhor. E o que é o homem de ânimo dobre? Um dia está triste, outro dia está alegre. Um dia está feliz, outro dia está desanimado. Um dia está todo empolgado, outro dia está todo cabisbaixo. Você não consegue discernir a pessoa porque ela sofre de espiritualidade bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, dá surtos neuróticos, psicóticos. Você não consegue discernir quem é o indivíduo. Um dia fala com você, graça e paz, meu irmão, saudade, quanto tempo. Outro dia passa por você, nem fala, e quando fala, paz. É cada situação. Cada situação, um homem de ânimo dobre. E o homem que serve a Deus, ele será chamado, a Bíblia nos fala, carvalho de justiça. O que é carvalho de justiça? É que não importa a estação nem o tempo. O carvalho está sempre florescendo. Seja inverno, primavera, outono ou verão, você olha para o carvalho, está sempre florescendo. Por isso que a Bíblia nos chama de carvalho de justiça. E sereis chamados carvalho de justiça. É um tempo bom, a pessoa está bem, tempo ruim também. Porque ela sabe em quem confia. E ela pode dizer igual a Jó, eu sei que meu Redentor vive. Por fim ele se levantará. Quem ama a Deus não desiste de Deus. Quem ama a Deus não abandona Deus. Quem ama a Deus não resmunga com Deus. Quem ama a Deus simplesmente confia, suporta as provações, porque ele sabe que a provação, ela não vem para reprovar, ela vem para aprovar. E toda aprovação vem para provar, para poder promover. Se você está sendo provado, alegre-se, meu irmão, porque Deus está prestes a te promover. Isso é tão interessante que está aqui no versículo 2 e 3 do capítulo 1, onde diz bem assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Está amarrado, alguém pode pensar. Como assim? Leia de novo aí, pastor. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Aí o versículo 3 diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Deus prova para provar e aprova para promover. Essa é a verdade. Deus está te provando, então Ele está querendo te promover, meu irmão. Ele não está querendo te reprovar. Para que a sua história seja notícia de que Deus existe, de que Deus vive, que o seu nome é grande, que o seu nome é poderoso. É isso que Davi entende no Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Esperei com... Muitos esperam no Senhor porque não tem alternativa, mas também não espera com paciência. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Colocou os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Deixe a sua história virar notícia. Deixe a sua história se tornar um milagre, para que muitos venham temer e confiar em Deus através da sua vida. Então, que categoria de pessoas são essas? Aquelas que amam a Deus, que amam ao Senhor acima de tudo.
acima de todos. E, meu irmão, se você deseja a coroa da vida, você tem que aprender a amar a Deus. Agora eu quero te dizer algo. Escuta bem. Uma das características de pessoas que amam a Deus. A Bíblia chama tais pessoas de mais que vencedores. Esses homens aí, os melhores de suas nações, estão aqui no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente. São os melhores de suas nações. Cada um deles é um vencedor na sua área. Cada um deles é um vencedor. Mas sabe qual é a diferença deles? Para nós que cremos em Deus, e se eles creem em Deus, eles também têm esse prestígio, esse privilégio, é que nós não somos simplesmente vencedores. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. É interessante, né? Mais que vencedores, o que significa isso? É que independente do resultado, nós somos mais que vencedores. Ganhando ou perdendo na ótica e cosmovisão dessa vida, desse mundo, nós somos mais do que vencedores. Chorando ou se alegrando, nós somos mais do que vencedores. Numa interpretação meramente humana, prosperando, evoluindo ou regredindo, nós somos mais do que vencedores. Sabe o que significa? Não importa a opinião alheia, em Deus nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. E aí é interessante que Romanos 8, a partir do versículo 31, vai dizer: que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a vida do seu próprio Filho, antes por todos nos entregou, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus que justifica, quem os condenará? Se foi Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perigo, espada, fome, nudez, perseguição, conforme está escrito: por amor a ti somos entregues à morte o dia todo, todo dia, o dia todo dia. Fomos considerados como ovelhas ao matadouro. Porém, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aleluia! Olha que texto interessante, ele começa incitando uma dúvida: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? Mas depois ele encerra afirmando: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. E essa é a característica daqueles que vão receber a coroa da vida. É que eles nunca vão desistir de Jesus. Eles nunca vão desistir de Jesus. Eles vão amar Jesus até o fim. Em 1986, isso chamou muita atenção quando eu soube. Uma mulher chamada Bárbara Palácio, venezuelana, ela recebeu a coroa de Miss Municipal, recebeu, representando sua cidade, recebeu a coroa de Miss Estadual, representando seu estado, recebeu a coroa de Miss Nacional, representando a nação da Venezuela. Em 86 ela disputou o Miss Universo, e Bárbara Palácio, ela conseguiu a coroa de Miss Universo. E ao ser coroada, disseram para ela: você está recebendo a coroa mais importante da sua vida. Ela retrucou e disse: não, a coroa mais importante da minha vida
eu receberei das mãos do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bárbara Palácio, ela tinha essa consciência que nenhuma coroa desse mundo, que esse mundo pode nos oferecer, pode se comparar à coroa que Jesus tem a nos dar. A coroa da vida eterna. E sabe, querido, hoje é dia de ter essa certeza. Hoje é o momento oportuno de ter essa convicção da coroa da vida. E sabe o que é que me faz ter essa coroa? Essa convicção dessa coroa? É que Jesus, ele simplesmente recebeu a coroa da morte para que pudéssemos receber a coroa da vida. Ele recebeu a coroa da vergonha para que pudéssemos receber a coroa da honra. Ele recebeu a coroa da dor para que pudéssemos receber a coroa do gozo. Ele recebeu a coroa de espinhos. Ele aceitou a coroa de espinho para nos oferecer a coroa da glória. A coroa da glória. A coroa da glória. A coroa da vida eterna. Amém? Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos definitivamente viver a sua vida. E aceitou aquela coroa de espinhos. Deixa eu te lembrar, permita-me somente te lembrar, talvez você tenha esquecido. Aquela coroa de espinho foi uma forma de satirizar Jesus. Você é rei, todo rei tem sua coroa. E os soldados romanos prepararam aquela coroa de espinho, onde cada espinho tinha 10 centímetros. E aquela coroa, quando foi imposta sobre Jesus, ao perfurar o couro cabeludo, sangrou sobre toda a sua face. Sobre toda a sua face. E ele aceitou, ele permitiu sofrer todo esse escárnio, todo esse deboche, todo esse vexame, para que um dia você, eu, pudéssemos receber a coroa da vida. A coroa da vida. É por isso que eu não abro mão dessa promessa, meu irmão. Eu não abro mão dessa promessa, de que em Cristo receberemos a coroa da vida. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor.